Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, do dia 9 de junho, nós vamos estudar sobre tabela periódica, tá? Para poder dar continuidade nas ligações químicas e assim por diante. Nós sabemos que a tabela periódica é objeto de trabalho do químico, né? Objeto de estudo do químico. Eu tenho aqui uma tabela periódica, deixa eu ver se eu consigo erguer o celular sem estragar o meu suporte e que mostre a maior parte dela, tá? Não vou conseguir mostrar ela inteira por causa do ângulo de visão aqui do celular. Mas, periódico, pense comigo. Quando uma coisa é periódica, significa que ela acontece de tempos em tempos. Portanto, uma revista que você assina, cuja periodicidade é mensal, vem uma vez por mês. Ah, é semanal a periodicidade, uma vez por semana. Então, aqui a periodicidade tem a ver com ter coisas, né, em determinados intervalos. Primeira coisa. Nós temos os elementos químicos sendo representados aqui com uma legenda. Toda tabela periódica tem uma legenda. Então, tem o símbolo, né? Por exemplo, Na é o símbolo. Tem o número atômico, que a gente já conhece. Então, no caso, vai ser o 11. Aqui tá em cima, tá? Não existe uma regra em cima e embaixo. É o maior ou menor valor, como eu já tinha explicado para vocês. Aqui embaixo tem a massa atômica, que no caso dele vai ser 22. E demais características, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós temos duas coisas bem importantes para olhar na tabela. As colunas e as linhas. As colunas nós chamamos de famílias, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, uma coluna. Nas colunas nós chamamos de famílias ou grupos. Já vou explicar a diferença. Famílias ou grupos. Quando a gente tem as linhas, são os períodos. Certo? Então, eu tenho, para a tabela periódica atual, 7 períodos disponíveis, ok? Depois eu vou explicar o que são esses períodos. As famílias ou grupos têm duas nomenclaturas. Perceberam que tem alguns aqui que são A e depois B? Esse é o nome da família. 1A, 2A, 3B, 4B, aí continua aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A. Nós vamos usar mais as famílias A, não vamos usar as famílias B por enquanto. Então, quando é A e B, é família. Quando é grupo, segue direitinho o número, ó. 1, 2, D continua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, ó, por que dá na mesma? 13 ou 3A, 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A. Eu vou usar sempre essa nomenclatura usando o termo A, porque é o que vai ajudar a gente com alguns macetes lá na frente. O que mais que eu tenho? Então, eu tenho a família, tenho o período... E eu tenho também cores diferentes. Se você reparar, tem duas cores apenas nessa tabela periódica, tá? Tem o laranja e tem o verde. O laranja, se você olhar na legenda aqui, ó, são os metais. E os não metais são os que estão todos em verdinho, certo? Bom, se você olhar, tem bem poucos não metais na natureza. O restante, ó, é tudo laranjadinho, é tudo metal. O hidrogênio tá aqui também, é o não metal. Eu gosto de ensinar vocês a dividir aqui a tabela, porque quando você for fazer Enem, vestibular, vai ser em preto e branco. Aqui, ó, na família 3A, ele começa com o boro e em seguida vem o alumínio. Aqui ocorre a divisão, tá? Então, o boro, a gente sabe que é um não metal. Deixa eu ver se tem uma caneta mais fininha aqui, tá? Então, o boro é um não metal. Já o alumínio é um metal. Então, aqui você vai fazer a divisão, tá? Traça no boro e no alumínio e passa uma diagonal aqui, ok? Tudo que estiver à esquerda é metal, tudo que estiver à direita é não metal. Cada família tem um nome, tá? Cada família tem um nome ou um apelido. E nós vamos ter que saber de cor os apelidos dessas famílias. Então, família 1A, família 2A, família 3, 4... 5, 6, 7, fiz errado, e 8A, ok? Quais são os nomes ou apelidos dessas famílias? A família 1A, que é essa família aqui, ó, que tem lítio, o hidrogênio não faz parte da família 1A, ele tá aqui por um outro motivo. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O nome dessa família aqui, o apelido dessa família... é família dos metais alcalinos, tem que saber, tá? Então, sódio é um metal alcalino, ok?
Por que o nome é família? Porque uma família reúne características semelhantes. Então, sempre os elementos da mesma família têm propriedades parecidas. A família 2A são os metais alcalino-terrosos. Depois eu tiro uma foto desse aqui se vocês precisarem. Família 3A. Então, ó, a família 3, 4 e 5 é fácil, porque é a família do e o nome do primeiro elemento. Então, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Então, vamos lá. Família. Vou só colocar um risquinho porque repete. Do boro, que é o primeiro elemento da 3A. Do carbono, que é o primeiro elemento da 4A. E do nitrogênio, que é o primeiro elemento da família 5A. Nitrogênio. Bom, e a 6A? Na 6A, nós voltamos a ter apelidos, ok? Então, na 6A, serão os calcogênios. Na 7A, serão os halogênios. E na 8A, são os que nós chamamos de gases nobres, ok? E esses apelidos caem para vocês. Então, aqui tem praticamente todos, se vocês quiserem dar print, dar pause e copiar, vocês precisam ter tudo isso no caderno, né? Porque na próxima aula, que provavelmente vai ser terça-feira, eu vou cobrar todos eles, tá? Então, aqui, ó, aparecem todo mundo, metais alcalinos, tá? Se vocês quiserem dar print, ok? Bom, então, nós já sabemos os nomes das famílias, vamos anotar que isso aqui são os nomes das famílias. Eu vou anexar essas fotos, eu acho, mesmo que vocês não queiram. Vai ficar mais fácil para vocês estudarem, tá? Sabemos que os elementos químicos se dividem em metais e não metais. E agora, a gente vai ver a posição do elemento, a posição dele na tabela, de acordo com a distribuição eletrônica, que foi a última matéria que a gente viu no primeiro trimestre. E a gente vai usar isso na próxima matéria, que é ligação química, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um elemento, deixa eu pegar aqui, ó, vai ficar mais fácil de entender. Vamos pegar o sódio, que eu sempre dou exemplo sódio. O sódio tá na família 1, mas tá no período 3. Eu consigo achar a coluna e a linha, a família e o período. Tudo bem? Eu vou anotar aqui do ladinho, ó. Na, número atômico é 11. Ele está na família 1 e está no período 3, ou seja, na terceira linha. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele para ver? Então, relembrando, tenho que fazer a distribuição até chegar em 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, deu 10. Então, só falta mais um, 3s1. Camada de valência. Entre 1, 2 e 3 vai ser 3, né? Então, tudo que for 3 é minha camada de valência. Para, Margot, de miar, tô gravando vídeo. Chata. É por aqui que os elementos vão se ligar. Então, olha só. O número de elétrons na camada de valência é o número da família que esse elemento está. Ok? E o número da camada é o número do período em que esse elemento se encontra. Vamos conferir? Família 1, 1 elétron. Família 1A. Família 1A. Período, terceira camada. Período 3. Portanto, cada camadinha aqui, cada período corresponde a quantas camadas os elementos desse período têm. Então, todos do primeiro período têm elétron apenas na primeira camada. Todos do segundo período têm elétron em 2 camadas. Todos do terceiro período têm 3 camadas com elétrons. 4, 5, e assim vai, até chegar em 7 camadas. Lembra que é só até o 7, o diagrama do Linus Pauling? Por isso, ok? Esse vídeo não tá focando direito. Não liguem pra Margot miando, ok? Vamos pegar um outro elemento, vamos fazer o contrário agora. Eu quero saber quem que tá no período 2, segundo período, ok? Cadê? Vocês não estão enxergando. Quero saber quem que tá no segundo período, tô aqui, no segundo período e na família 17 ou 7A. Lembrando que tem que ser a nomenclatura A para dar certo,
tá? Então, segunda linha e família 7. Vamos olhar aqui, ó. Primeira, segunda linha, família 7. Flúor. Flúor, F. Número atômico do F, vamos conferir aqui na tabela. O número atômico do F é 9. Vamos distribuir esses 9 elétrons para ver se dá certo. 1s2, 2s2, 2p, 5. 5 com 4 dá 9. Entre 1 e 2, a camada de valência é tudo que for 2, é a mais externa, eu já ensinei isso para vocês. Camada 2, então, segundo período, certinho, ó. Aqui. Número de elétrons, 2 com 5, portanto, são 7 elétrons, por isso é da família 7A. Isso vai ajudar muito vocês. Eu vou mandar depois uns exercícios para vocês descobrirem só isso, tá? Então, perceba que aqui deu S e deu P para poder fechar 7. Com isso, nós temos as seguintes regiões aqui na tabela periódica. Essas duas famílias aqui terminam sempre em S. S1 e S2. Ah, prof, então o número da família 1A, 2A é o número de elétrons na camada de valência. Sim. Ó, família 3 tem que terminar em S2, P1 para fechar 3. Então, toda essa região aqui, ó, termina em SP. Tudo aqui termina em D, tudo aqui termina em F, ok? Nós temos mais uma classificação, tá? Então, os elementos das famílias A, eles são chamados de elementos representativos. Enquanto os elementos das famílias B são chamados de elementos de transição. É um apelidinho lá que é dado para eles, tá? Não ajuda, não serve pra muita coisa, mas é cobrado. Então, aqui, ó, família A, aqui e aqui, elemento representativo. Família D, esses e esses aqui embaixo, elementos de transição, certo? Gente, já deu 12 minutos de vídeo, então vou encerrar por enquanto, tudo bem? Um abração!